الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديثان رواه مسلم. Estimados irmãos, nos encontramos num dia abençoado e uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala que faz com que enalteçamos Allah subhanahu wa ta'ala e enviemos bênçãos ao nosso nobre e querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos encontramos no princípio de um novo ano islâmico, ano 1444. Um ano novo, um ano que teve o seu início ou a relevância após um incidente que foi um marco para a propagação do Islã, falando concretamente do Hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina Munawwara. Este é um ano, prezados irmãos, ou por outra, um momento de um balanço anual, de fazermos uma retrospectiva daquilo que foi o nosso ano, daquilo que foram as nossas ações, a nossa entrega, a nossa dedicação, a aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala, porque a cada momento que vai passando da nossa vida, nós vamos nos aproximando mais à partida, não é, deste dunya, conforme o Corão declara: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Aproxima-se o momento da prestação de contas para o homem e este mesmo homem encontra-se negligente, وهم في غفلة معرضون, completamente desdenhado, desatento. Ele não faz uma análise de qualquer momento eu posso partir deste mundo. E o tempo, a nossa idade, o tempo de vida conta bastante. Nós seremos questionados acerca do tempo de vida, o tempo que nós permanecemos aqui neste mundo, assim como quando aparece alguém pedindo desculpas e ele está a praticar uma certa ação por muito tempo e de forma a transgredir. A nossa resposta tem sido: você está muito tempo a fazer a mesma coisa, está a pedir perdão, você teve tempo suficiente de se corrigir. Portanto, isso nós usamos como um argumento, não é, para não desculpar alguém. E esta mesma forma de analisar, esta mesma forma de argumentar pelo tempo, nós teremos a mesma resposta no além. Teremos a mesma resposta. Allah vai dizer: eu te dei o tempo suficiente. Awalam nu'ammirkum. Não te deu tempo suficiente? Quanto tempo você viveu? Você viveu muito tempo, que comparando com a Akhira é zero. É um tempo ínfimo. Esses 40, 50, 70, 80 anos é zero comparando com a Akhira. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando a questão for levantada: Kam labithtum fil ardi adada sinin, quanto tempo vocês viveram na terra?
Todos nós iremos responder, labithna yawman. Nós vivemos só um dia. Ao ba'da yawm, ou uma parte do dia. Foi um tempo bem curto. Fas'alil adin. Nós estamos a mentir o Allah. Pergunte a esses anjos que estavam a fazer o registro. Nós não vivemos muito tempo. A resposta será, illa bithtum illa qalilan. Law annakum kuntum ta'lamun. De facto, que vocês viveram muito pouco tempo. Esses 80 anos, 90 anos, não é? Allah vai dizer, a resposta será, de facto, este tempo foi muito pouco. Portanto, este tempo que passa, cada ano que passa, é o momento que nós temos que fazer uma retrospectiva. Quando falamos do ano Hijri, o tema ou a conversa que eu pretendo aqui abordar é, de facto, o novo ano islâmico, o jejum de Ashura e as ilações deste mesmo jejum de Ashura. O novo ano islâmico, quando nós falamos do novo ano islâmico, é um marco, tem um ponto de partida. O ponto de partida deste ano islâmico é o Hijra. O Hijra, a migração do profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou, saiu de Meca para Medina depois de ter vivido em Meca 13 anos. 13 anos. A data, o calendário islâmico começa a partir deste tempo em que o profeta está a sair de Meca para Medina. Os 13 anos estão de fora. Os 13 anos estão de fora. O marco é neste momento de Hijra. E quando é que se voltou? É uma data com efeito retroativo. Não é que o momento que o profeta esteve a migrar de Meca para Medina passou-se a contar. Não. Passou-se a contar no Khilafa de Umar, radiyallahu anhu. Então, fizeram uma contagem retroativa. Quanto tempo passou desde o momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou? Por outra, precisavam de ter um momento, um calendário para poder se usar como referência. Qual é o momento que vamos ter como ponto de partida? Cada um ia dando as suas ideias, talvez desde o momento em que foi revelado o Salah, desde o momento do início da profecia, até que chegou-se à conclusão que vamos ter o momento de Hijra, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam partiu de Meca para Medina. Aí passou a se contar ano 1 islâmico. Mas estamos a falar no Khilafa de Umar. Quanto tempo já havia passado o Khilafa de Umar? Havia passado 10 anos. O profeta sallallahu alaihi wasallam já estava em Medina. Havia passado quanto tempo de Khilafa de Abu Bakr? Quantos anos Abu Bakr foi Khalifa? Por quantos anos? Interessante. 2 anos. Então já haviam passado 12 anos. A contagem retroativa. O marco desde o momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina. Esta imigração é um incidente extremamente importante e marcante para nós. Se não fosse pela imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam, dificilmente hoje nós estaríamos a falar que somos muçulmanos. Dificilmente. Não tenho como voltar a fazer uma menção detalhada, porque o propósito não é este. Mas, de forma bem abreviada e resumida, 4 indivíduos prestaram uma grande contribuição para o sucesso da migração do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava em sua casa, em Meca, não tinham liberdade de praticar o Islã, estavam sendo perseguidos. E o profeta ia autorizando os sahabas a saírem de Meca, refugiando-se em outros lugares onde pudessem praticar o Islã. Portanto, temos a primeira migração para a Abissínia, aqui para a África. Conforme os lamais dizem, o Islã até chegou na África antes de chegar em Medina Munawwara. O Islã já estava aqui na África. Primeira imigração para a Abissínia, voltaram, iam para vários outros lugares, até que o profeta autorizou que fossem para Medina Munawwara. Então os sahabas iam fugindo para Medina Munawwara. As pessoas para sair tinham que abandonar os seus bens, a sua riqueza. Passagem de Suhaib ibn Sinan, quando ele emigrou, saiu de Meca para Medina, e quando encontrou-se, ele emigrou-se depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mas a condição de ele de emigrar, de abandonar Meca, quando ele saiu, ele fugiu, foi perseguido e encontraram ele. Disseram, você não sai, você chegou pobre aqui em Meca. Você agora já é rico, você tem muito dinheiro. Você não sai daqui, você deve voltar. Suhaib ibn Sinan, se a condição for essa, eu vou indicar a vocês onde que eu deixei o meu dinheiro.
Qual é a condição? Deixar-me emigrar para Medina, para eu ir poder praticar a minha religião. Está bem, indica. Eles vão para a minha casa, debaixo da porta da minha casa eu deixei todo o meu tesouro. A palavra era suficiente. A palavra era suficiente. Deixaram Suhaib bin Sinan emigrar, eles foram lá e encontraram o tesouro, o dinheiro que ele havia acumulado pelo trabalho que havia desempenhado. Portanto, assim emigravam. O profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha autorização de sair de Meca. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu também queria emigrar, mas não podia sair deixando o profeta sallallahu alaihi wasallam. Até ia perguntando ou pedindo ao profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta sempre ia protelando Abu Bakr. Quando chegar o momento, eu irei informar. O profeta sallallahu alaihi wasallam em sua casa viu que a sua casa estava sendo cercada. Estava sendo cercada. À noite, Ali radiallahu anhu estava em casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz para Ali: você fica aqui, durma na minha cama e nós vamos nos encontrar em Medina. Eu vou partir para Medina. A casa estava cercada do profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta saiu, conforme os mufassirin mencionam, recitando o versículo: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Onde Allah diz: nós colocamos uma barreira na frente deles e atrás deles colocamos uma barreira de forma que eles não foram capazes de te ver. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu, foi para a casa de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu e informou: olha, chegou a hora, nós temos que partir para Medina. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu com Abu Bakr. Abu Bakr disse ao profeta: eu tenho um animal aqui em melhores condições para nós emigrarmos. O profeta disse: não, eu vou comprar este animal. O profeta: Abu Bakr, eu estou a oferecer, senão eu vou comprar. O profeta queria que ganhasse a recompensa desta nobre missão, nobre viagem para o sucesso do Islã. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu com Abu Bakr Siddiq. Mas antes disso, Abu Bakr Siddiq já havia preparado a viagem, esta viagem, e havia já secretado para 4 indivíduos acerca daquilo que era o seu plano. Quem eram essas pessoas? Abdullah ibn Abi Bakr, que era filho de Abu Bakr, Abdullah, Asma, Amir ibn Fahira e Abdullah ibn Ariqat. Essas 4 pessoas. Abdullah e Asma eram filhos de Abu Bakr, que cada um tinha uma responsabilidade. Abdullah tinha o dever de espiar aquilo que estava-se a falar em Meca, no que diz respeito à busca pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, e no fim do dia ir para o lugar onde o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr estivessem e dar informe para eles saberem a direção que eles tinham que tomar neste percurso. Asma tinha o dever de trazer comida e água para o lugar onde eles haviam refugiado, e Abdullah Amir ibn Abi Fahira, que era um escravo liberto de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, tinha o dever de trazer leite fresco para o lugar onde estaria Abu Bakr e o profeta, e o dever de pastar o gado na zona sul de Meca, com o intuito de apagar as pegadas de onde o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu estivessem. E o 4º homem, que era Abdullah ibn Ariqat, que era um idólatra, que era experiente no que concerne ao caminho para Meca. Abu Bakr radiallahu anhu havia entregue 2 camelas a este idólatra, este mushrik, que iriam se encontrar depois de 4 dias na caverna onde o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr iriam se refugiar logo que abandonassem Meca. Quando isso acontece, o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr Siddiq saem de Meca e Medina encontra-se na zona sul, na zona norte de Meca. Medina está na zona norte de Meca. O profeta sallallahu alaihi wasallam está na zona Meca, é zona sul de Medina, obviamente. Para ir para Medina, o profeta tinha que rumar para norte, porque Medina está no norte. O profeta sallallahu alaihi wasallam com Abu Bakr saem para a zona sul, vai em direção à zona sul de Meca e vão para a zona costeira para depois rumar para Medina. Era uma estratégia para eles. Toda a gente estivesse a perseguir, saberiam que estão indo para Medina, tomavam rumo para Medina, provavelmente poderiam encontrar. O profeta sallallahu alaihi wasallam saiu com Abu Bakr de Meca e dirigem-se para a zona sul de Meca e refugiam-se na caverna. E cada um tinha a sua missão de fazer os seus trabalhos. Portanto, no 4º dia, conforme combinado, este idólatra de nome Abdullah ibn Ariqat vem ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr para rumarem a Medina. Neste momento, o informe
o anúncio era aquele que trouxer a cabeça de Muhammad ou de Abu Bakr terá 100 camelos. 100 camelos. O acordo foi com Abu Bakr, não era um acordo escrito, era um acordo verbal. Acordo verbal com um mushrik. Um mushrik. Estava na posse dele 2 camelas. E o pagamento provavelmente seria muito mais reduzido do que aqueles 100 camelos. Não denunciou onde estava o profeta e onde estava Abu Bakr Siddiq, porque havia dado a sua palavra. Eu virei para o lugar e irei prestar o meu trabalho. E assim fez. Este mushrik é quem adora outros, adora pedra, ídolo. E naquele tempo, eles podiam fazer tudo o que era pecado, mas não faltavam com as suas palavras. Por isso que a palavra era suficiente. O exemplo aqui de Suhaib ibn Sinan, quando foi perseguido, a passagem que eu mencionei, ele disse: eu vou indicar onde estão os meus bens. Ele indicou. E neste mesmo incidente, o Suraqa, um outro indivíduo que veio quando se apercebeu que o profeta estava na zona costeira, porque depois de alguns dias passarem, veio uma pessoa que estava passar na zona costeira. Quando chega a Meca, disse: eu vi 3 pessoas na zona costeira. Então Suraqa se apercebeu que só pode ser Muhammad, Abu Bakr e um guia. Então ele despistou as pessoas e disse: não, já passaram muitos dias, não é Muhammad. Então ele saiu, foi para casa, preparou a sua provisão e direcionou-se para a zona costeira, e ele encontrou Muhammad e Abu Bakr percorrendo a viagem. E era, os ulamás mencionam, depois de terem efetuado o Salat al-Maghrib, para rumarem a Madina Munawwara. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu que Suraqa estava a vir, era uma pessoa com muita experiência, viu que Suraqa estava a vir e o profeta disse: oh Allah, proteja-me do mal deste homem. Então Suraqa foi se aproximando. Quando esteve prestes, muito próximo, ele tirou aquele cesto com as setas deles de superstição, mexeu as setas e tirou uma. Disse: posso agora atacar ou não? A seta dizia que não. Achei muita mola em jogo. São 100 camelos em jogo. A seta diz isso, mas estão aqui, eu vou atacar. Ele continua e o cavalo tropeça. Ele caiu. Ele levantou, continuou a perseguir. Prestes ao profeta, as patas frontais do cavalo afundam. Ele tropeçou e caiu outra vez. Ele disse: os meus deuses não querem que eu faça isso. O que ele fez? Eu não vou conseguir. Então ele anunciou: oh Muhammad, parem, que eu não vou vos fazer mal. Abu Bakr disse: não, nós não podemos. O profeta disse: ele deu a palavra dele, vamos parar. Ele deu a palavra dele, vamos parar. Era suficiente, a palavra era suficiente. São ilações. Não estamos aqui a seguir uma certa sequência, mas conforme o tempo, são ilações que nós podemos extrair. Abu Bakr estava um pouco receoso, porque neste percurso, Abu Bakr por vezes ia para frente, por vezes andava atrás, por vezes andava à direita, por vezes andava à esquerda. O profeta disse: Abu Bakr, o que é que se passa? Ele disse: Ya Rasulallah, quando eu lembro que poderemos ter uma emboscada, eu vou para frente, para eu ser o primeiro a ser almejado. Quando lembro que estamos a ser perseguidos, eu vou para trás. Se for para ser apanhado, eu sou a pessoa, sou o primeiro. Quando lembro alguma coisa, possa fazer mal à direita ou à esquerda, eu vou à direita, eu vou à esquerda. O profeta sallallahu alaihi wasallam tranquilizou Abu Bakr. Portanto, passagem extremamente interessante. Para o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu a palavra aqui do Suraqa, ele parou. E Suraqa chegou, o profeta sallallahu alaihi wasallam, e deu um informe do que estava a acontecer em Meca, que há 100 camelos em troca da vossa vida. Então, Suraqa ofereceu comida ao profeta, água. O profeta disse: não quero nada disso, quero uma coisa só, não diga a ninguém o nosso destino ou o nosso rumo. Então, ele disse: também eu não vou dizer. Suraqa volta. Quando ele esteve a voltar, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: este vai se tornar muçulmano e Allah vai guiar as pessoas através deste, que muitos anos a posterior, o Suraqa também tornou-se muçulmano. Neste percurso, Suraqa encontrou com algumas pessoas em direção a Muhammad. Ele dizia: não, eu já estou a percorrer, estou a vir deste lado, ninguém está. A palavra dada por quem? Primeiro, ele deu esta palavra ao profeta sallallahu alaihi wasallam: parem, não vou vos fazer mal. Solicitou algo dele,
não informe ninguém acerca do nosso destino ou a nossa rota. Ele também não informou. Qual é a situação das nossas palavras hoje? Qual é a situação? Novo ano, sim, estamos no novo ano. A cada momento da nossa história, não é, das passagens, dos ahadiths, levam-nos a uma ilação, a uma conclusão. Esta é a beleza do Islã. O Islã é uma religião de veracidade, de verdade, ser honesto, falar a verdade, ser digno, ser íntegro, ser justo. A nossa religião é isso. Isso tudo enquadra-se onde? Na conduta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, dentre as ações que farão com que mais pessoas entrem no Jannah, qual é que é? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, boa conduta. Boa conduta. Hoje nós temos receio de fazer um negócio. Nós dissemos isso abertamente. Eu prefiro fazer negócio com um não-muslim do que com o muslim. O muslim é espelho do outro muslim. O muslim, por vezes, ele tem que fazer um da'wah sukuti, um da'wah silencioso, não precisa falar. A sua conduta só já indica. As pessoas veem que, de facto, essa é uma religião nobre, é uma religião verdadeira. Portanto, é um momento, não é? Um novo ano, é um momento de fazer uma retrospectiva das nossas ações, fazer um balanço, não é? Daquilo que foi a nossa submissão e entrega às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Quantos salah você perdeu? Quantos jejum facultativo você fez? O obrigatório. Falando do obrigatório, qual é a sua entrega no que diz respeito aos salats obrigatórios ou aos atos, às práticas obrigatórias? Como é que você faz? Como é que você leva em consideração esses aspectos? É o momento que nós temos que fazer essa balança. Umar radiallahu anhu, ou Ali, se estiver equivocado, dizia, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nós todos temos que fazer a nossa própria prestação de contas antes de chegar o momento da prestação de contas. Você está para viajar, sabe que a LM autoriza 23 quilos e uma mala, 23 quilos. Você não pode encher a tua mala, vai se ver quando chegar no aeroporto, vamos pesar para ver quanto é que tem. Você vai comprar balança que fica em casa, porque aquela não confia a balança da rua, não é? Você vai pesar, dizer, de facto são 23 quilos, até vai por 1 quilo a menos, não quer problemas. É o que nós temos que fazer. Você vai ter em mente um pecado que você praticou, você vai pedir perdão, você vai saber que você lesou alguém, você vai se dirigir à pessoa, vai pedir perdão a esta pessoa e nós somente colhemos aquilo que nós praticamos. É o que o Corão menciona. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَهُ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. O homem não terá senão aquilo pelo qual ele se esforçou, aquilo que ele adquiriu. E ninguém tem o que não se esforçou, ou o resultado daquilo que merece. Cada um tem o que merece, é o que o Corão menciona. Cada um tem o que merece. Você se esforçou para ganhar dinheiro? Para ganhar. Você se esforçou e apostou na publicidade de uma forma mais adequada e as pessoas viram a tua publicidade e ficaram convictos daquilo, você vai ter mais clientela. Você vai fazer esforço. E isso não pode só ser emprego na dunya. Nós temos que saber, conforme o versículo, este ano novo que chega, cada ano que chega, mostra que você está a bazar, que você está prestes a sair deste mundo, o que você fez para o dia de amanhã. Duas dádivas que são muito negligenciadas pelas pessoas, dádivas que são caras, as-siha wal-faragh, o tempo, a saúde e o tempo livre. Nós temos que alocar o tempo para cada coisa que nós quisermos. Nós temos que dividir o nosso tempo. Eu, quando acordo, tenho que ter o tempo para fazer a minha recitação do Corão, tenho tempo para fazer sunnat em casa, vou para o salat al-fajr. Quando eu voltar, tenho que ter meu tempo para recitar o Corão, 10, 15 minutos, 5 minutos para fazer adhkar, 5 minutos para estar com meus filhos, conversar. Você tem que alocar o tempo. Assim como você sabe, tem tantas horas de trabalho, você tem que ter o tempo, alocar o seu tempo para poder fazer com que tenha um bom resultado. É o alcance deste versículo do Corão. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Chegará um dia em que nós teremos que ser recompensados por tudo aquilo que nós fizemos. Para que haja este resultado, deve haver mudança. E mudança, prezados irmãos,
Mudança, não é Allah que muda as pessoas. Não, não é Allah que muda as pessoas. Antes disso, nós é que temos que mudar. Nós temos que ter esta vontade de dar o passo para a mudança. Allah é que diz: Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah que está a dizer, Allah não muda a situação de nenhum povo até que eles próprios mudarem. E seja para o povo, seja para o indivíduo. Você tem que chegar à conclusão: eu tenho que mudar de vida. Eu tenho que me entregar às ordens de Allah. Eu tenho que me dedicar ao Salah. Você que chegou a essa conclusão e você decidiu, você mudou, Allah vai mudar a tua situação. Não há milagre. Ninguém muda a outra pessoa. Não existe isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam se esforçou tanto para mudar o seu tio. Ficava triste. Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Coran: Innaka la tahdi man ahbabta. Você não guia quem você quer. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ficava triste. Allah diz: você vai destruir a si próprio. Você tem um dever, você tem que falar, mas a mudança é individual. Nós temos que querer mudar e nós vamos alcançar aquilo que nós pretendemos. Neste incidente que foi aqui mencionando, temos a passagem conforme o mês, é o mês sagrado, Muharram, chama-se Muharram, os ulamás mencionam, o mês de Muharram é o mês que foi mais enfatizado, né, por ser sagrado e proibição da desobediência às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Não quer dizer que em outros momentos a relevância não é a mesma. A desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala é proibida. Nós não podemos desobedecer, nós não podemos transgredir, mas em particular o mês de Muharram, conforme ulamás mencionam. Portanto, neste mês, o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava bastante, conforme o hadith vem mencionado. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava tanto. Os sahabas dizem: nós não vimos o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuar tanto como jejuou no mês de Muharram. O único mês que o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuou o mês inteiro é o mês de Ramadã. Mas o mês que mais jejuou é o mês de Muharram. Não o mês inteiro, mas em dias alternados ou dias consecutivos, foi no mês de Muharram. E o hadith menciona: Afdalu siyam ba'da Ramadan, Shahrullahi al-Muharram. O melhor jejum depois do jejum de Ramadã é o jejum do mês de Allah, que é chamado do mês de Muharram. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava muito neste mês de Muharram. Em particular, o jejum de Ashura, que é o 10º dia de Muharram. É um jejum em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Siyam yawm Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. O jejum de Ashura, eu espero que Allah perdoe os pecados do ano anterior. Aquele que jejuar no dia 10 de Muharram, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar os seus pecados do ano anterior. O profeta sallallahu alaihi wasallam jejuou o dia 10 de Muharram. 10 de Muharram era prática. E algumas pessoas dizem que o profeta jejuou 10º e desejou jejuar o 9º dia como forma de transgredir, como forma de contrariar aquilo que era a prática de Ahl Kitab. O ponto de partida, o que nós temos que entender em primeiro lugar? Que o jejum de Muharram foi instituído antes do jejum de Ramadã. O jejum de Muharram era obrigatório antes do Ramadã. E quando que jejuavam, conforme o hadith de Aisha radiallahu anha, que encontra no Sahih al-Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam em Meca fazia jejum de Ashura. Aisha radiallahu anha diz: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوم تستر فيه الكعبة. O 10º dia de Muharram, o profeta sallallahu alaihi wasallam em Meca jejuava e era um dia também em que o Kaaba era coberto. São tantos hadiths que falam relacionado a esta prática de jejum de Ashura em Meca, ainda em Meca, e depois foi dado continuidade a esta mesma prática em Medina Munawwara. E um outro hadith que é mais completo também de Aisha, ele diz: Anna Quraishan kanat tasumu yawma Ashura fil Jahiliya. O Quraish no Jahiliya fazia jejum de Ashura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que nós jejuássemos. Então, os sahabas também jejuavam. Quando foi instituído o jejum de Ramadã, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou o jejum de Ashura como opcional. Nós sabemos que o jejum de Ramadã foi instituído em 2 fases, em 2 momentos. 2 momentos foi instituído o jejum de Ramadã. Quais são os 2 momentos? Quando o jejum, e isso foi instituído no 2º ano Hijri. No 2º ano Hijri foi instituído
o jejum de Ramadã. Em duas fases, conforme disse. A primeira o jejum era opcional. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Quem quisesse jejuar, jejuava. Quem não quisesse jejuar, desde que desse alguém de comer, o jejum dele estava feito. Esta foi a primeira fase. Depois, Allah revelou: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Aquele que estiver presente no mês de Ramadã, que faça o jejum torna-se obrigatório. Portanto, quando o jejum do Ramadã foi instituído, o profeta sallallahu alaihi wasallam deixou o jejum de Ashura como facultativo. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam esteve em Medina ainda, quando foi dito, não é, que os judeus jejuam, não é, jejuam também o 10º dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam mandou perguntar por que eles jejuam este 10º dia. Esse é o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala salvou Musa e o seu povo de Firaun. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: nós somos mais próximos a Musa e nós temos que jejuar. O profeta jejuou e ordenou também que fosse jejuado, portanto, como ainda mustahab e não como jejum obrigatório. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam praticou este jejum e disse: no próximo ano irei jejuar o 9º dia. No ano seguinte, irei jejuar o 9º dia. Qual é a primeira percepção que nós temos? Irei jejuar o 9º dia, não irei jejuar o 10º dia. Só irei jejuar o 9º dia. Esta é a percepção. Olha, mas chegam à conclusão que não é esta a percepção, mas sim iria jejuar também o 9º dia. O hadith não diz que iria jejuar também o 9º dia. O hadith diz que iria jejuar o 9º dia. Portanto, o alcance, por ser Ashura, portanto, iremos jejuar também o 9º dia, mantendo-se o 10º dia. Existem alguns que dizem que mesmo o 11º dia pode-se jejuar, Alguns consideram este hadith como um hadith com narradores fracos e o hadith é classificado como não autêntico. Outros ulamás dizem, por se tratar de virtude das ações, pode-se jejuar 9º, 10º e 11º, assim como pode-se jejuar 9º e 10º, assim como pode-se jejuar somente o 10º dia. Existem essas interpretações. 9º, 10º e 11º, como o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava tanto no mês de Muharram, portanto você aqui está a jejuar 3 dias, 9º e 10º, era o desejo do profeta sallallahu alaihi wasallam que se jejuasse, não é, o 9º dia e o 10º dia, e aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam queria contrariar aquilo que era a prática dos Ahl Kitab. Antes do Islã ficar completo, o profeta gostava de fazer as coisas que não haviam sido reveladas, uma certa prática em conformidade a Ahl Kitab. Alguma prática que não havia sido revelado ainda na Sharia, o profeta gostava de fazer aquela ação como era feita a prática do Ahl Kitab. Quando o Sharia ficou completo, depois de Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, aqui falando concretamente no fim, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, no ano seguinte irei jejuar outro ano. Quando o Sharia ficou completo, o desejo do profeta era de ser autônomo e não imitar aquilo que era a prática do Ahl Kitab. As ilações que nós podemos também extrair é que o Islã é uma religião que não permite que emulemos práticas distintas ou práticas específicas, assim dizendo, práticas específicas de outras religiões. E para isso o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o hadith vem no Muslim, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاءً بِذِرَاءٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَتَبِعْتُمُوهُم. O profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção de emularmos outros povos. Vai chegar um tempo em que vocês vão imitar as pessoas, vão imitar outros povos, até que se um deles entrar no buraco do lagarto, vocês também vão seguir. Aqui o profeta não estava a incentivar, não, estava a chamar a atenção a não emular a prática dos outros povos. Por exemplo, nós vemos hoje, não é, certas práticas, a questão do luto, não é, algumas famílias ainda, não é, nós sabemos que há alguma prática, talvez de alguma religião, no momento do luto, as mulheres devem usar roupa preta, ficar por um tempo. O muçulmano não faz isso. Nós sabemos a tashbih, né, emular, somos proibidos. O profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. Qual é o motivo da proibição? Como é que nós podemos fazer aqui a distinção? Por exemplo, nós vemos uma senhora com sari, né, aquele vestuário específico das mulheres da Índia, com aquela pintinha na testa. Nós sabemos que esse é um vestuário de hindu. Isso leva-nos para
o hinduísmo, isto é proibido. Nós não podemos usar desta forma. Mas se tratar algo que, apesar de ser algo que não é nosso, mas que o Sharia considera aquilo de mubah, at-tashbih bil mubah mubah, bil makruh makruh, bil haram haram. Você emular algo que a tua religião diz haram, então aquilo torna-se haram. Que a tua religião não é nossa, mas a tua religião, o Islã, vê aquilo como algo permissível, então torna-se também mubah, e se for makruh, também torna-se makruh. Portanto, se você não consegue iniciar algo, e o profeta sallallahu, vamos encontrar isso prática, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta vestiu um jubba rumia, não é? Dayyaq al-qumain, jubba yamania, o profeta era de Meca, esteve em Medina, mas usava vestuário de outros locais, mas não contrariava aquilo que era um princípio do Sharia. Os armamentos, nós podemos dizer, estamos a imitar, não é? Não podemos dizer os carros que nós temos hoje é de kafir, não. Tashbih bil mubah, mubah, bil makruh, makruh, bil haram, haram. Emular coisas que a religião considera, de princípio, como haram, como proibido, no Sharia também, por mais que não tenhamos uma prática exata no Islã, mas tratar algo benéfico, mubah, que não contraria os valores e princípios do Islã, então não haverá nenhum problema quando se tratar de mubah, quando se tratar de makruh, torna-se makruh, que é detestável no Sharia, e se for haram, também tem o mesmo princípio. Portanto, estes são alguns pontos que nós podíamos aqui partilhar, começando deste calendário islâmico, entender minimamente o que é Hijra, o ano novo, de onde é que parte, temos um efeito retroativo, portanto, foi autonomia e independência na totalidade em termos de princípio da nossa religião. Acima de tudo, é o momento em que nós temos que fazer uma reflexão, uma análise daquilo que são as nossas ações. Se encontramos algum erro, alguma deficiência, existe vida, existe oportunidade e façamos a correção. Desta forma podemos, inshallah, melhorar e nos tornarmos mais próximos a Allah subhanahu wa ta'ala. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.